Aqui na Península Ibérica temos um país chamado Espanha, que é tudo isso que está em amarelo. Esse país, ele tem uma enorme diversidade étnica, cultural e linguística, em principal nas regiões que estão em vermelho agora. Nessas regiões temos até alguns movimentos de dependência com grupos menores ou populares, de acordo com a população. Esses são lugares que podem até virar novos países e não se sabe ao certo se vão ou não permanecer na Espanha. Então, o que abordaremos nesse vídeo? Bem, basicamente nós vamos falar um pouco sobre cada uma dessas regiões, dizendo um pouco sobre coisas que tem nelas e alguns motivos para saírem da Espanha. Galícia. A Galícia é uma região que fica ao norte da Espanha e à esquerda ali, mais para a esquerda, lá para o ocidente e também ao norte de Portugal. Nesse lugar temos etnia, cultura e língua diferentes, mas se destaca a língua, pois a língua, diferente da maioria das outras regiões, essa língua, ela não é muito parecida com a da Espanha, é bem diferente até, sendo mais parecida com a de Portugal, por exemplo. Na verdade, a maioria das coisas que tem na Galícia tem em Portugal. Por causa dessa semelhança com Portugal, não faz sentido a Galícia ficar na Espanha. E o próximo que veremos vai ser o País Basco, que é uma região ao norte da Espanha, que tem etnia, língua e cultura diferentes, mas não se sabe a origem delas. Mas provavelmente foi a partir da Reconquista. Nesse lugar tivemos alguns atentados até contra a Espanha para deixar essa região independente, só que foram mal sucedidos, então ainda não sabemos o que vai acontecer nessa região. Outra curiosidade de saber é que tem uma pequena parte ali para a França, ali que faz parte da França, que tecnicamente, etnicamente, linguisticamente e culturalmente falando seria dessa região, só que provavelmente não vai ser, porque é uma parte tão pequena que não vai acontecer nada. A Catalunha agora que nós vamos falar, e também nós vamos dizer sobre Valência. Valência não vamos se aprofundar sobre, mas basicamente Valência é uma região que tem a mesma língua da Catalunha, mas a Catalunha tem bem mais motivos do que Valência. A Valência e Catalunha tem etnia, língua e cultura diferente da maioria da Espanha, falando o mesmo idioma, mas Valência não tem tanto poder assim para ser dependente. Então, vamos falar somente sobre a Catalunha, que é o principal entre todas essas regiões, pois ela apresenta exatamente o que eu disse. Além disso, é que esse lugar ele produz muito e recebe pouco. Como assim? Ele basicamente faz coisas e não ganha sobre isso, pois a Espanha usa em outros lugares. É isso que acontece. Mas a Espanha não quer que a Catalunha saia, pois, por exemplo, vamos dar o exemplo aqui do time que nós conhecemos muito bem, o Barcelona. Se o Barcelona sair da Liga Espanhola, a Liga Espanhola vai se tornar mais forte ou mais fraca? Obviamente vai se tornar mais fraca, porque se perder um dos melhores times da sua liga. É um exemplo que nós podemos dar aqui sobre como isso afetaria a Espanha. A Espanha ficaria mais fraca. Ou seja, isso foi uma metáfora dizendo como afetaria a Espanha. E a Catalunha não vem tentando isso recentemente, não.
Faz tempo que ela vai tentando. Até teve um referendo que a maioria da população aceitou. E eles pensaram, olha, a Catalunha vai sair agora. Mas não foi isso que aconteceu. A Espanha anulou o referendo e nada aconteceu até agora. Não sabemos ao certo se a Catalunha ainda vai sair, mas ainda estão protestando. Além disso, a Espanha não quer que a Catalunha saia por causa que ela tem muitas indústrias e faz parte da maioria da economia do país. Ou seja, a Catalunha é como se fosse São Paulo aqui do Brasil, bem importante em si, com nível industrial alto, com grandes cidades, com mais desenvolvimento, tecnologia e outras coisas. Mas por enquanto a Catalunha ainda não é independente, que nem o resto, que acaba sendo ainda parte da Espanha. Todas as regiões ainda são da Espanha, ou seja, não se sabe o futuro delas ao certo. Temos que ver um pouco mais pra frente. Mas, por enquanto isso não acontecer, a Espanha continua sendo a Espanha que nós conhecemos. Mas o interessante desse vídeo foi que agora você sabe, a Espanha tem muita diversidade étnica, cultural e linguística.